Bom, gente, então, eu não lembro exatamente do que eu falei nesse slide, então ele eu ainda vou repetir. O estado de deterioração física determina a necessidade de internação. Porque assim, não é todo paciente anoréxico que vai precisar ficar internado. Mas quando que ele vai precisar se internar? A hora que a gente vê, ou a família, né? Que ele está desidratado, pele seca, cabelo seco, opaco, fazendo barulhinho, né? Muito seco mesmo. Não produz muita saliva, né? São sinais de desidratação. Não faz muito xixi, tontura, confusão mental. Então, esse paciente, não tenha dúvida, ele vai precisar de ir para um pronto atendimento, tá? Precisa ser hidratado e depois precisa começar a se realimentar. Quando ele está desnutrido também, ele precisa de ser internado. O desnutrido, assim, uma vez que ele está em desnutrição grau 1, grau 2 ou grau 3, exige uma necessidade de uma realimentação. E quando ele não permite que isso aconteça e ele se priva da alimentação, ele precisa também ser levado para o hospital, tá? Então, desidratação e desnutrição precisa de um cuidado a mais. A desnutrição nem sempre já vai ser internado de imediato, mas a desidratação, sim. Mas se vê que ele está desnutrido e a coisa não melhora, ele vai acabar precisando desse internamento. A última opção é a nutrição parenteral, que é a menos fisiológica. O mais fisiológico é comer pela boca. Não dá para comer pela boca, não consegue, não quer, não tolera, a gente usa a enteral. A gente só consegue chegar a 150 ml de dieta a cada 3 horas. Ele começa com vômito, com náusea, começa com distensão abdominal. Beleza. Vamos pensar então associar a parenteral junto, tá? Então a parenteral é quando não tolerar a nutrição enteral. Se é possível usar o trato gastrointestinal, vamos usar, tá? Por que eu falo tanto isso, gente? É possível usar o trato gastrointestinal, vamos usar. Lembre. Porque ele tem células para digerir, ele tem células para absorver, ele tem células para reabsorver a água, eles têm microvilosidades para fazer absorção. E se a gente para de fazer o trato gastrointestinal funcionar, vai atrofiar. Fora isso, as bactérias boas vão diminuir e as ruins podem colonizar e passar para outros locais. Então pode acontecer translocação bacteriana, tá? Eu já falei isso aí, mas é bom que vocês não se esqueçam. Até aqui, gente, tudo bem? Vocês querem que eu fale alguma coisa? Ou ficou alguma coisa maldita ou duvidosa com relação à anorexia? Não? Beleza. A bulimia, então. Diferente da anorexia, a bulimia também é um transtorno alimentar, mas a pessoa tem uma sensação de perda de controle e ele sempre busca compensar a perda do controle. Na anorexia, a pessoa nega se alimentar, mas ela não comete uma compulsão alimentar. Na bulimia, a pessoa está sempre o comer, ela tem um descontrole nesse processo. Então ela come bastante, mas depois ela quer compensar. Então ela vai fazer academia, ela vai ficar 3 dias em jejum, ela vai tomar laxante para evacuar, ela vai tomar diurético para não inchar, ela vai tomar anorexígeno para inibir o apetite, tá? O anoréxico também no começo tende a tomar,
Mas o bulímico é muito pior, tá? Com relação às compensações. Já acabou minha pilha, né? Eu deixo isso aqui ligado. A população atinge de 5 a 30% da população, a maioria mulher, porque mulher ainda é o grupo que mais se preocupa com o corpo. O homem também se preocupa mais hoje do que acontecia 15 anos atrás, mas a mulher ainda é a maioria, tá? 60 a 70% das mulheres são mães com excesso de peso. Porque geralmente é assim, né? Você vai atender um paciente, o que aconteceu que você quer perder esse peso? Por que você se incomoda com esse peso? Depois do meu segundo filho, depois que eu ganhei nenê, depois... Sempre geralmente é depois de uma gestação que eles começam a relatar um incômodo com o peso. O ato de comer pode ter sido ensinado como mecanismo para lidar com o estresse. Essas questões mesmo, gente. E agora eu vou falar para variar do leite materno, mas assim, sabe quando o bebê chora e você não sabe o que ele quer e você faz uma mamadeira e dá para ele? Isso pode estar relacionado a uma compensação. Tipo, ele se acalma se você der uma mamadeira. E aí você pergunta, professor, e essas mães que dão mamar no peito? Tem muito disso? Tem. Porque o leite materno, ele é alimentação, mas ele é vínculo, ele é proteção, ele é amor, ele é segurança, ele é aconchego, ele é conforto. O aleitamento materno não causa isso, gente. Mesmo quando a criança está nervosa e a mãe pega ela e ela ela quer mamar, a criança caiu. Não sei se você passou já por isso. A criança caiu e ela mama no peito. Ela pode não estar com fome, mas na hora que ela vem no colo da mãe, ela procura mamar. E aí vocês podem perguntar, professor, então isso é ruim? Não, com o leite materno isso não acontece exatamente por todas as questões emocionais que o aleitamento materno faz com a criança, que a mamadeira não faz. A mamadeira é literalmente o alimento, entendeu? Então, pode sempre, né? Calma, filho, fica calmo, você quer um chocolate? Né? Tem umas mães que são assim, né? Tia, madrinha. Senta aqui, calma, que depois fica quietinho que eu te dou aquela bala. Então, o que acontece? A criança associa o comer com redução do estresse, com o bem-estar. E aí, quando ele passa por uma situação difícil, ele busca comer para melhorar. E não melhora. Na vida, depois não melhora mais. E aí, ele come para resolver um problema que não vai ser resolvido. E aí ele excede, e aí ele se sente culpado. E aí ele está culpado, ele comete a compensação. E aí a bulimia começa a se instalar. Então existe um descontrole emocional. Geralmente, gente, essas pessoas são solitárias, são irritadas, não toleram frustração, não sabem se frustrar. Pessoas que não aprenderam a lidar com o não. Né? Tem muito pediatra que fala, as crianças precisam se frustrar. E é verdade. Eles precisam saber que não é não. E tudo bem se ela chorar. Tudo bem se ela gritar. A gente também fica chateada quando a gente quer uma coisa e alguém fala não. Ou a gente não fica. A única coisa é que a gente não sapateia mais. A gente já aprendeu. A raiva está aqui. Mas a gente não se joga no chão mais, né? Porque a gente já tem maturidade. Mas a criança tem direito de chorar. Mas ela tem que ela vai chorar e a gente não tem que deixar de falar não por isso, né? Então, são pessoas que não souberam lidar com frustração. Por isso, na vida, gente... Vocês têm aula de psicologia, tiveram, né? O ano passado. Eu acho que ele deve ter sido falado. Quem deu? A Kiara? Ana Paula? Naya, como é que é uma que agora é coordenadora? Juliane? Quem será, hein?
Eu não sei se ela abordou isso aí com vocês, mas geralmente na psicologia, né, o psicólogo, quando dá aula para nutrição, ele traz esses temas. Ela dava aula não só para nutrição. Ah, Não é? mas de uma vez só? Ah, tá. Eu não sabia. Então, essas pessoas costumam ser tristes, podem ter um comportamento suicida e se autocondenam. Por isso eles fazem essa compensação de provocar o vômito, né? Eles ingerem uma grande quantidade de alimentos em um curto período de tempo. Então, é aquela pessoa que devora mesmo. E eles, infelizmente, costumam fazer isso quando eles estão sozinhos. Porque eles realmente, não existe uma capacidade fisiológica de estômago. Eles comem além daquela capacidade, tá? A sensação de falta de controle sobre a ingestão durante um episódio, e eles chegam a comer, gente, até 10.000 quilocalorias em uma refeição, dependendo da pessoa, né? Comportamento compensatório, por exemplo, o vômito. Come, vomita. Eu já tive 3 pacientes bulímicas. E elas têm uma coisa em comum. Eu durmo pensando que eu vou comer amanhã. Olha só, para vocês verem. E assim, uma me relatava assim, Helena, eu comia 7 pães franceses. E eu tenho capacidade para isso, ela dizia. Eu consigo comer. E eu tomava 2 litros de leite num café da manhã. E só que ela falou, só que depois eu ia pro banheiro e vomitava. Meu marido sabia, minha filha sabia, todo mundo sabia. Entendeu? Então, assim, pensa, né, o ambiente que é... E se você perguntar, professora, como que ela era o estado nutricional dela? Eu troco. Ela procurou mesmo porque ela precisava de ajuda, né? Ela demorou uns 7 anos para admitir isso. Só a família sabia. E a hora que ela viu que ela ia morrer de hipocalemia, porque de tanto vomitar e usar diurético, o potássio baixa, e aí ela tem contração muscular, ela pode ter parada cardíaca. E a hora que ela começou a passar mal, que ela viu que estava fora do controle, que ela começou a fazer os exames, e o exame do potássio dela era super baixo, que precisava fazer potássio endovenoso, não sei se é intramuscular ou endovenoso, acho que é endovenoso mesmo. E para você fazer essa medicação, já pode dar uma parada cardíaca, na verdade, né? Essa introdução do potássio. E aí que ela foi para o psiquiatra, e o psiquiatra mandou para terapia também, e para o nutricionista. Eu conhecia ela e eu não sabia que ela era bulímica. Gente, eu conheço ela desde criança, ela é mais velha que eu, desde criança, e eu não sabia. Ninguém da família sabia, só o marido e a filha, certo? Então, é médico. O psiquiatra é um médico, né? E o diagnóstico é médico. A psicologia vai também tratar com terapia, né? Que essa pessoa não adianta só tomar medicação. Ela precisa consertar, entender, ela precisa se autocontrolar, mas não vai ser de um dia para o outro, né? Jamais vai ser de um dia para o outro. E a gente entra com a parte técnica, na verdade, porque nós não somos psicólogos. Então, se a gente for ver, não dá para trabalhar com anoréxico, bulímico e compulsivo alimentar, gente, sozinho. Não dá. Olha essas pessoas como elas são, né? Não dá. Você vai lá dar uma aula de nutrição para ela. Ela precisa de muito além de uma aula de nutrição. Ela precisa de cuidado. Ela precisa de se conhecer. Ela precisa saber o que gera aquilo nela. Ela precisa saber por que aquilo... o que ela quer tanto suprir. E a gente foge das nossas mãos isso, gente. Vocês concordam que foge? Foge da nossa mão, cuidar das nossas coisas, né? Imagina. A percepção de si mesma é influenciada pela forma corporal. Por exemplo,
eles têm um hábito de assim, ó, se eu tenho excesso de peso, eu sou feia, ninguém gosta de mim, eu não vou arrumar um bom emprego, não vou bem na faculdade, ninguém vai acreditar no que eu digo, né? Então eles dão muito valor para a forma física. Então eles têm que ter a forma que eles imaginam. Só que é uma pessoa que não se controla. Então, diferente do anoréxico, que se priva e fica inapetente, esse tem os ataques, mas ele tem muita culpa junto. Então, ó, o acesso de voracidade incontrolável vai até 10.000 quilocalorias em uma refeição. Não é comum, mas acontece. Essa pessoa tem muito medo de engordar. Então, o próprio medo causa ansiedade, faz ela comer, ela se arrepende, ela para de comer e assim vai. Então, o vômito é induzido, ou ela vai fazer jejum prolongado, ou ela vai ficar fazendo exercício para compensar, usa laxante, diurético e anorexígeno. Então, essas pessoas colocam o dedo, eles têm uma facilidade em provocar o vômito. Falando nisso, vocês viram um Big Brother que tinha uma anoréxica? Faz tempo. Ela chamava Leca. E isso era mostrado na televisão, quando ela entrava no banheiro e ela agachava no vaso desse jeito. E ela era eutrófica. Eu acho que o IMC dela devia ser tipo 24,5, porque ela não era magra, mas ela não era gordinha também não, ela tinha um corpo bonito. E ela provocava um vômito em rede nacional, assim, ao vivo, até na época eu pensava, nossa, gente do céu, eles precisam fazer alguma coisa, né? Porque tá lá, tá todo mundo vendo. Será que a hora que ela saiu desse Big Brother fizeram alguma coisa com ela, pelo amor de Deus, né? Eu ficava me perguntando. Modelo, né? E ela tinha. Ela era bonita. Não, isso é muito ruim, assim. E as características, elas têm vergonha de comer perto das pessoas porque eles comem muito, então as pessoas percebem e falam, nossa, como você come. Então eles costumam se descontrolar longe. Os horários são irregulares, tipo, pode ser de madrugada, pode ser no meio da tarde. Pesa antes e depois de comer, antes e depois de ir no banheiro. Pesa só de manhã, só depois que faz xixi. Você é uma pessoa que está muito vidrada em peso, em número, em balança, em roupa, em comida. Ela tem um sentimento de culpa muito grande e apresentam doenças psiquiátricas. Muitos são dependentes químicos, alguns cleptomaníacos, tempo e esforço pessoal direcionado para assuntos relacionados ao corpo e ao emagrecimento. Então eles gostam, né, tipo, eles sabem de calorias, dietas da moda, né? Peso normal ou é ligeiramente acima, não é obesa. Se tiver acima é pouco, é geralmente os 25, de 26 de IMC, porque a mulher com IMC 25 não se gosta muito mesmo, né? Não todas também. Qual é o diagnóstico? Os sintomas, como episódios de comer compulsivo e compensação, ele deve estar acontecendo de 2 a 3 vezes por semana já há alguns meses. Tipo, eu tive essa culpa e provoquei vômito essa semana. Não dá para falar que é bulimia. Mas já é um sugestivo, você tem que estar atento. Quais são as complicações? Perda do esmalte do dente, porque de tanto vomitar, né? O ácido prejudica os dentes. A boca seca por conta do laxante e do diurético. Irritação na traqueia de tanto vomitar, né, gente? Esofagite de tanto vomitar, retração gengival de tanto vomitar, sangramento a nível digestivo de tanto vomitar, rupturas e lesões nos lábios de vomitar, ruptura dos vasos sanguíneos de vomitar, toda, calosidade nos dedos, coloca o dente sempre encosta aqui. Então, e o paciente, ele tenta não contar para o nutricionista no primeiro momento. Ele tenta, ainda mais se ele é um adolescente e a mãe que está levando, né? Ele não quer tratamento.
E aí ele não conta. Então uma das coisas que a gente tem que olhar é os dedos, né? E aí não focar em bulimia, focar nos sintomas. Ah, você tem dor de estômago, você já tossiu e saiu sangue, você tosse e às vezes sai sangue. A gente tem que ser... Porque não dá pra gente ir pimba nele, porque ele pode se esquivar. Falar, não quero mais voltar, porque ela já descobriu, né? Feridas retais devido aos laxantes em excesso e irregularidade intestinal. Por isso, eles não têm hora para comer. É assim, o objetivo deles é ficar em jejum, mas eles vão comer. Aí eles vão comer, aí depois eles ficam em jejum. Aí eles comem 5.000 calorias e provocam vômito. Então o objetivo deles é comer, na verdade. Só que depois fazer algo para que aquele tanto de caloria não engorde eles. Tá? Confusão mental e arritmia. Objetivo do tratamento. De novo, desequilíbrio regular hidroeletrolítico, sódio, potássio. Promover o controle de peso. É um paciente, gente, vocês vão ver que ele refere mais problemas com peso do que o anorexia. Ele tem realmente um pensamento excessivo, assim, por ser bonito, por ser magro, mas ao mesmo tempo ele ama a comida demais. Então, a gente pode, e não é um paciente, por exemplo, igual anoréxico, que vai chegar desnutrido ou desidratado, mas é um paciente que a gente tem que parar também de falar de peso, porque ele tem isso, o número na balança, e ele não é nem percentual de gordura, é número na balança. E esse negócio da gente mandar pesar, fazer circunferência, na verdade pode gerar um problema maior, que ele vai identificar o percentual de gordura e que ele vai ficar ansioso. Então, assim, a gente tem que, na verdade, fazer o contrário do que a gente costuma desfazer mesmo, né? Tirar da cabeça, ensinar para esse paciente, porque ele tem isso, ou é tudo ou é nada. Eles têm até essa fala, olha, é assim, eu não sei não comer um pouquinho, eu quero comer. Esses dias uma amiga minha até falou assim pra mim, Helena, ela emagreceu 16 quilos nessa pandemia. Aí eu falei, nem sabia que era tantos quilos, assim, vi que ela estava magra, tá? Daí eu falei, mas o que você fez? Você se cuidou? Você foi nutricionista? Não! Fico 24 horas em jejum, faço academia em jejum, só que daí no outro dia, se eu quero comer lasanha, eu como lasanha inteira. Entendeu? Então, olha pra você ver, gente. Então, aí a pessoa emagreceu, mas olha o descontrole, né? Tipo, será que ela vai se manter? Assim? Então, e ela falou, e daí eu comecei a passar mal fazendo exercício, porque eu ficava 24 horas, daí eu ia fazer o exercício. Daí eu vi que eu precisei começar a comer, sabe? Daí eu comecei a quebrar meu jejum. Eu falei, meu Deus. E ela achava errado comer o jejum, com certeza. Uhum. Mas olha pra você ver o risco que ela está de entrar numa transtorno alimentar. Mas elas não enxergam, não é? Tanto que ela estava falando pra mim de boa, entendeu? Eu que estava assim, ficando com os cabelos em pé, mas eu não podia nem falar, menina, você tá louca? Não, ela... Claro que não, imagina. Estou me sentindo ótima, tá? Entendeu? Eu só fiquei. E daí, como o marido dela é bem... Aliás, eu sou amiga dela por conta do marido dela, que é meu amigo, meu e do meu marido, desde que, sei lá, nós estudamos juntos. E aí a gente, né? Eu comentei com ele, falei, você fica esperto, né? Porque tem ela, tem a sua filha. A gente tem que cuidar do ambiente da nossa casa, né? Senão a coisa destrambelha. Mas tudo bem. Então, promover... É um paciente que a gente não fala muito de peso e a gente tem que tirar da cabeça dele esse pensamento dicotômico, do tudo ou nada. Outra coisa que eles têm. Ah, já que eu comi esse bombom, agora eu vou comer a caixa inteira. Por quê? Porque eles acham que aquele bombom estragou o plano alimentar deles. Então, a gente tem que mostrar, calma, tudo bem, é um bombom.
né? Tudo bem. A gente tem que, na verdade, baixar a ansiedade. Você estava com vontade. Sabe o que a gente pode... Na próxima refeição, você vai acertar, não é no outro dia, não é na segunda. Porque daí gera aquela ansiedade, assim, já que eu cheguei até aqui, agora eu vou terminar comendo, depois... Não, a gente tem que tirar da cabeça que os erros não anulam os acertos. Os erros acontecem, normal, né? E tudo bem. Então é um paciente que a gente tem que ser muito cauteloso no que a gente diz. Porque se a gente dizer, se você comeu bombom e fez tudo errado. Aí sabe o que ela vai fazer? Já que está tudo errado, agora eu vou errar, depois eu vou lá e vou vomitar. Pronto. Entendeu? Então, são pacientes, gente, na minha opinião, bem difíceis me tira da minha zona de conforto. Estou falando sério. Me tira, porque não é o convencional, né? A gente tem, qualquer frase que a gente falar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. E eu penso assim, quando vocês forem trabalhar, geralmente a gente não tem uma clínica sozinha. Se nessa clínica tiver a chance de ter um psicólogo e você tiver, geralmente tem, e vocês tiverem um paciente, converse com o psicólogo também. Mas ela faz terapia com outro psicólogo, tudo bem, mas conversa, a gente precisa da ajuda deles enquanto profissional também, para poder ajudar o paciente, tá? Corrigir e prevenir o edema, prevenir cárie ou erosão do esmalte dental, combater baixa taxa metabólica por conta do jejum prolongado, por conta que de repente come demais, aí fica 3 dias sem comer nada. Então, ele vai perdendo peso em alguns momentos e a taxa metabólica vai oscilando muito. E aí, quando a pessoa come, o organismo quer economizar, então o metabolismo tende a ficar lento para também compensar as horas que a pessoa come, porque ela fica bastante tempo sem comer ou gastando energia. E incentivar a psicoterapia, gente. A pessoa precisa ser acompanhada pelo psiquiatra e pelo psicólogo também. Não dá pra gente fazer isso sozinho, tá? Plano alimentar é individualizado, a situação dela, a condição dela, aos problemas dela, a dicotomia dela, né? Ele tem que, e vou te dizer, esse paciente ele não pode sentir fome, viu? Se ele sentir fome, ele ataca a comida. É igual ao compulsivo. Então, é um paciente que você tem que conhecer bem. E aí, por isso da importância disso aqui, ó. Desse diário alimentar. Porque a gente aqui ele coloca, ó, esse diário. Ó, hora da refeição, a quantidade do alimento, se teve compulsão, se foi um descontrole esse momento. Se depois ele fez purgação, a purgação ou é o vômito, ou é usar o laxante, ou é fazer atividade física. Quanto tempo depois, nesse momento ele sentiu fome ou não, e vocês vão ver que a nota da fome é sempre muito alta. E vocês vão ver que a fome alta existe a compulsão, e a fome baixa não. Então, ele não pode sentir fome. Talvez tenha que ser alimentado de 2 em 2 horas. Tudo bem, nós fazemos um plano de 2 em 2 horas. O que eu não quero é que ele sinta fome, que ele se descontrola nesse momento, tá? Então, avaliação nutricional, cuidado com esse negócio de dobras e circunferências com esses pacientes. Vai chegar um momento que você vai poder fazer, mas talvez não seja o adequado na primeira consulta, tá? Conhecer o paciente, entregar o diário alimentar. Se na primeira consulta vocês só conhecerem, entregar um diário para ele anotar, ótimo. A gente é que tem muito disso, todo paciente que chegar, eu tenho que fazer antropometria, anamnese, perguntar todas as mesmas coisas e montar um cardápio e calcular e já falar um livro. Gente, isso seria o padrão, mas não é para todo mundo assim. Esse é um paciente que ele precisa confiar em mim, ele precisa ver em mim alguém, um apoio, não uma pessoa que vai lá, não, você não pode, você pode, você não pode. Não é isso que ele está buscando como nutricionista.
certo? É isso que a gente tem que pensar. Dieta via oral, porque esse paciente gosta de comer, ele não vai se negar, tá? Não é igual anorexia. Quilocalorias para manter o peso adequado, evitar plano hipocalórico. Por que o hipocalórico? Dá fome no paciente. Dieta fracionada de pequenos volumes, de 4 a 6 refeições, até 8. Precisei para pôr 10, beleza? Especificar o que o paciente irá comer a cada dia. Carboidrato mínimo de 50%. A gente não tirou o carboidrato dele. Não precisa dar doce. Porque o doce ele dá mais vontade de doce, que dá vontade de doce, que vai querer de novo doce. Mas assim, eu não preciso tirar carboidrato de um paciente que fica irritado, inclusive. É que vai ficar irritado, com raiva do ódio, né? Mal-humorado. E aí ele vai querer comer. Diminuir o consumo de açúcares e gorduras, incluir todos os grupos, levar em consideração o que ele gosta, porque tem que ser bom. Aquele negócio que eu estou fazendo dieta, tá errado já. Já não acabou a sua dieta. Não vejo a hora de acabar de parar de ir na nutricionista. Gente, tá tudo errado. Se o paciente vai no nutricionista e ele faz essa cara, que tá fazendo dieta, tá errado. Porque a dieta tem que ser boa. Ela não tem que ser algo restritivo, porque ela vai acabar logo, que logo você vai chegar nos pesos, aí você vai se livrar dela. Ela tem que ser tão boa que você aprenda a usá-la para o resto de uma vida. Mas se você falar isso no primeiro dia, o paciente já fala, não, para tudo, que eu estou com o resto da vida, vou ficar assim. Porque ele vai no nutricionista pensando sempre numa restrição. Alimentos temidos devem ser incluídos de forma gradativa e consensual. É importante a gente buscar qual é o alimento que você mais tem vontade. Qual é o alimento que faz você pensar assim, agora eu vou comer e vou vomitar. A gente precisa identificar, porque é um alimento que eu não posso falar nunca, mas que eu vou deixar ele na caixinha da hora que ela estiver já dando um sinal positivo, né? E a gente pode dizer, tudo bem você comer ele. Tá? Nosso objetivo, inclusive, essa semana é que você coma 2 vezes ele. Mas a próxima refeição, você vai seguir isso aqui. Nossa, mas não vai estragar. Fica tranquila. Confie em mim, por isso que tem que já fazer um tempo. Tá? Porque no começo ele não vai seguir o que você está falando. Ele vai comer aquele que desencadeia e vai desencadear. Incentivar terapias, ajudar o paciente a descobrir a capacidade de ficar só, sem o desejo de comer compulsivamente. Garantir ao paciente que não existe comida proibida, e não existe mesmo. E comente sobre o ciclo vicioso da bulimia, que é esse que eu falei para vocês. Conta para ele que enquanto ele come muito, pesa a consciência, aí ele para de comer, ou ele provoca vômito, ou ele ou ele toma um laxante, ou ele vai fazer exercício sem parar. Isso gera ansiedade e faz ele comer de novo. Quer dizer, se a intenção dele é ter um peso que ele goste, ele não vai ter dessa forma, se ele não sair desse ciclo. Então você está ali para ajudar ele a sair desse ciclo, tá? Regularizar o padrão alimentar com suspensão de práticas purgativas e restritivas. A gente tem que traçar esses objetivos. Essa semana vamos fazer um dia de cada vez. Todos os dias você vai batalhar pela não purgação. Ou seja, você não vai provocar vômito. Não, mas e se eu comer demais? Então, mas nós vamos fazer de tudo para você não comer demais. Que jeito? Eu vou dar um monte de refeição, eu vou dar... o que você gosta? Eu vou pôr aqui, E você vai anotar aqui para mim. O que você está sentindo, se nesse momento você está com fome, se teve raiva, se você se culpou. Vamos um dia de cada vez, não precisa falar para ele assim, você vai fazer isso uma semana. Gente, uma semana ele vai provocar uma purgação. Ele está começando. Se ele ficar 2 dias sem purgar, você já está feliz, já fica feliz com ele. Mantenha um vínculo com esse paciente, né? Mande mensagens para esse paciente. É importante a gente... para ele confiar, hoje está difícil para mim, hoje eu vou, entendeu? Para que ele tenha isso, antes dele cometer qualquer coisa, que ele converse com você. Aí você não vai falar para ele comer, se ele te liga,
Conheça ele. O que ele gosta de fazer? Ele gosta de ir no parque, ele gosta de ir lá na loja comprar um negócio, incentiva atividades que não envolvam comida. A gente tem que conhecer isso, por isso que conhecer é importante, tá? Comer sempre à mesa, porque essas pessoas eles comem andando, eles comem enquanto eles arrumam a mesa, eles já estão comendo, né? Não carregar dinheiro, porque eles compram comida. E vômito, isso é importantíssimo falar para eles, viu? O vômito não elimina tudo, só elimina 50%. Porque daí eles acham que vomitando, pronto, ficou 0 a 0. Eu como 5.000 calorias, né? 7 pães e 2 litros de leite no café da manhã, né? E depois eu vomito, dá tudo certo? Não, dá quase certo, não dá tudo certo. Porque 50% fica aí. Por isso que você não é magro, que você não tem o peso que você quer. Entendeu? Aí ele vai, então não vale tanto a pena vomitar assim, né? Aí ele vai fazer os dois. Né? Não, ele já faz. Não tenha dúvida que ele já faz. Esclarecer sobre consequências adversas de todos os métodos purgativos. Por exemplo, excesso de laxante pode levar ao câncer, gente. Intestino só funcionar com laxante, gente, é câncer, é um intestino super desregular, com pouquíssima absorção, não tem constância de funcionamento, né? Tem uma facilidade de intoxicação alimentar. Então, é um intestino horrível desse paciente aí, tá? Outra coisa, câncer de esôfago, de tanto vomitar, dá o esôfago de Barré, que eu já falei para vocês. O esôfago de Barré, já existe uma mitose celular. As células do esôfago já estão mudando para se adaptar ao ácido que vive ali. Então, já existe uma mitose. Então, o esôfago de Barré é tipo um pré-câncer, certo? Que geralmente quem tem? A criança que teve refluxo patológico, esses pacientes com bulimia. Então, é importante a gente mostrar para eles a doença, tá? Que eles já são adultos, né? Eles já entendem. Então, eles têm que deixar de tomar o laxante e provocar esses vômitos. E eliminar o pensamento dicotômico, que eu já falei para vocês, do tudo ou nada. O foco é sempre na educação nutricional. Saúde e não no peso. Como eu falei, mostra a doença. Mas não fica falando em peso, não. Isso aí você não vai tirar a bulimia dele, tá? E o transtorno do comer compulsivo? Episódios recorrentes de compulsão em um determinado período com sensação de perda de controle. É realmente o comer demais. A pessoa que come demais. Ela come de uma forma exagerada em um pequeno período de tempo, só que ela não faz compensações. Ela tem a culpa, ela tem a ansiedade gerada pela culpa, mas ela não usa diurético, ela não usa tanto laxante, ela até pode usar, mas ela não provoca o vômito, ela não fica depois 5 dias em jejum, 3 dias, 2 dias, ela come de novo no outro dia, né? Então, os episódios podem envolver polifagia, que são as pessoas que têm muita fome, hiperfagia, que elas comem muito. Elas comem mais rápido do que o normal. O comer quando não está física, comem sem fome e comem sozinhos, só que se sente culpado. Não ocorre purgação, nem jejum, nem exercício em excesso. O ciclo do peso é uma perda seguida da recuperação. Ela perde peso, mas depois ela come tudo de novo, porque ela não aprendeu a comer. Então ela gosta de comer, ela come tudo de novo, daí volta o peso. Aí depois ela faz uma dieta, daí perde peso, depois ela come de novo. Pessoas geralmente obesas e depressivas. A flutuação do peso junto com angústia psicológica. São pessoas, de novo, né, gente, emocionalmente afetadas. Não dá pra gente tratar delas sozinho. Qual a causa? História de uso de bebida alcoólica pelos pais ou pela própria pessoa. Pode haver algum trauma isolado, que talvez a gente não saiba, mas a terapia ajude ela a descobrir isso. Vários anos de estresse, dor incomum e prolongado período de dor emocional ou transtorno do humor. Então, pessoas, gente,
afetadas, né? Psicologicamente afetadas. Uso crônico de dietas, vive de dieta, mas nunca magra. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço várias. Né? Vive falando que tem que emagrecer, mas nunca está eutrófica, sempre com excesso de peso. 25 a 33% dos pacientes em programas de controle de peso tem episódios de comer compulsivo e 2 vezes por mês, pelo menos. Essas são características da pessoa com o TCC, transtorno do comer compulsivo. O objetivo é apoiar a orientação e terapia do indivíduo para identificar as causas do episódio do comer compulsivo. O que será que faz ela comer? Será que quando ela está triste? Quando ela está feliz? Quando ela foi frustrada? Não é triste, ela achou que ia ser do jeito e não foi. Né? Não consegue lidar com a frustração também. Incentivar retorno ao padrão alimentar normal. Também é um paciente que eu tenho que tirar aquele pensamento do peso e do alimento. É um paciente que eu tenho que tornar a dieta agradável. Ela tem prazer em comer. Não dá para eu colocar uma dieta desprazerosa, que esse paciente não vai seguir. Eu tenho então que pensar em corrigir o peso, fazendo uma alimentação adequada. Normal, porque é anormal o que ela faz. E o desequilíbrio de eletrólitos. Vou avaliar o paciente, vou estabelecer metas. Talvez eu estabeleça essas metas só para mim, dependendo, eu posso abrir. Vamos traçar junto como é que a gente vai caminhar? Isso vai depender do paciente. Uma dieta balanceada, eu tenho que mostrar para esse paciente que ele tem que comer tudo que está na pirâmide. Porque não tem um grupo lá que ele não pode comer. Porque eles vêm com alguma coisa assim, não. Já sei, tem que ficar sem janta, né? Gente, eu já escutei tanto isso na minha vida. Já sei, eu tenho que tirar o carboidrato, né? Assim, a gente tem que aprender a comer. Aliás, o obeso, ele ama o carboidrato. Mas eu tenho que ensinar ele a escolher o carboidrato certo, não precisa ficar sem. Geralmente ocorre restrição de carboidrato, proteína, lipídios e sódio. Pode ser necessário psicoterapia, pode ser necessário antidepressivo, fazer educação nutricional sempre. Comer é uma atividade social e o alimento é uma questão emocional. Então, para mudar hábitos, deve-se mudar relações sociais e emocionais. Esse é o lema desses pacientes. Que horas são? Tá. Não está na apostila, mas eu quero falar para vocês. Fora esses transtornos, tem a vigorexia e a ortorexia, que agora está bem na moda. O que é a vigorexia? Não. É a pessoa musculosa, né? Vive na academia, hipertrofiada, mas ela não se enxerga daquele jeito. Ela se enxerga magra. E aí ela fica fazendo muito exercício, porque ela quer ser musculosa, ela quer ter o corpo da academia, mas é igual anoréxico. Só que o anoréxico não se enxerga magro. O vigoréxico não se enxerga musculoso. Ele se enxerga magro. Então existe um transtorno visual. Ele não consegue se ver como ele é, tá? Qual que é a conduta para esses pacientes? A mesma, muito parecida com a da bulimia. Porque a anorexia é aquele paciente, você pensa em sonda. Esse ele não está desnutrido nem desidratado. Ele até tá com peso ótimo, tá bonito, só que ele quer ganhar mais músculo. Então, é um paciente que a gente precisa desmistificar suplementação excessiva. É um paciente que vai dar certo se você fizer um plano bem bacana com coisas diferentes. Ele adora fazer alimentação diferente. Só que a gente tem que cuidar da suplementação excessiva, porque ele coloca que a suplementação que é importante.
E a gente pode usar suplemento, mas para completar, nunca para substituir. Então, é um pouco mais fácil lidar com ele. Pode falar. Esse tipo de transtorno, o vigorexo, então não é aquelas pessoas, por exemplo, que tiram foto e tal, e que, enfim, querem cada vez mais, mas que assim, pelas fotos você vê que a pessoa tá sabendo que está tendo resultado. São pessoas, então, que normalmente o comportamento é mais introspectivo, assim, do que acham que está magro ou não? Não, essas pessoas podem ser essas que tiram as fotos. Mas eu entendi isso, dizer, tipo, uma pessoa, você acha que essa pessoa é uma pessoa de baixa autoestima, assim? Ela se sente magra, ela não quer. Não é a característica, não. Eles podem tirar as fotos, mas eles querem mais, eles querem. Nunca é suficiente, gente. E aí, gente, vocês sabem, né? Por exemplo, você ficou grávida na vida. Primeira coisa que o obstetra vai fazer quando você falar, vou na academia, eu tomo suplemento, não, pode manter a academia, ainda mais que você faz 5 anos, mas a suplementação nós vamos parar. Por quê, gente? Porque a suplementação a gente pode, ela tá aí pra gente usar, mas a gente tem que cuidar qual é o suplemento que se usa. Podem reparar, as grávidas, o obstetra não manda parar de se exercitar, mas os suplementos ele manda, calma aí, agora nós vamos dar um tempo de suplemento, ele procura uma nutricionista e a gente vai tentar fazer tudo que é o mais in natura possível mesmo, né? Não tem um porquê, se a gente tem condição de dar uma proteína do próprio alimento e a pessoa conseguir comer o alimento, não tem porquê a gente ficar dando proteína sintética, né? Então, é aí que tá. A coisa é tão saudável assim que a gestante tem que parar de consumir em determinado, né? Então a gente tem que... Fora que, gente, a indústria tem muito suplemento que vem com um pouco de anabolizante, entendeu? Por quê? Por conta do resultado rápido. O anabolizante dá resultado rápido, não vou negar isso pra vocês. Entendeu? Então tem alguns suplementos que não são seguros, certo? Não é todo suplemento mesmo que existe segurança na composição dele. Então por conta disso tem que ter esse cuidado. E a ortorexia. É a pessoa que tem um excesso, um cuidado excessivo. Tipo, não se permite nada que foge fora da caixinha, né? Tipo, deixa de ir nos lugares por conta da alimentação, deixa de estar em ambientes familiar, porque... E aí as pessoas, vão ficar perguntando pra mim, então eu já nem vou. Uma coisa vão me perguntar porque eu não como e tudo bem. Outra coisa vão me perguntar, então eu não vou. É o Natal? Não, nem vou, não como nada daquilo. Entendeu? Então, isso pode se tornar um transtorno quando você se priva de coisas porque você não sabe ser comedido nos erros. Certo? Essa pessoa ela não sabe cometer erro. Porque se ela comete, ela já vai gerar uma culpa muito grande, certo? Então, a coisa mais difícil da vida, para mim, é o equilíbrio. Para mim, é a coisa mais difícil, não é só na alimentação. É em tudo, que a gente sempre tende a alguma coisa. Ou a gente tende a ser mais isso ou mais aquilo, né? E com essas pessoas é assim, eles precisam... Que ótimo que ela gosta de alimentação saudável, isso é ótimo. Mas a gente tem até quando o saudável está sendo saudável para ela, né? Quando você vê, só que essas pessoas demoram para chegar no nosso consultório. O bulímico chega, o obeso chega, o anoréxico chega, mas o paciente que gosta da alimentação, ele já é autossuficiente. Eu que sei, nem preciso de nutricionista, que eu sei, entendeu?
Infelizmente, muito. Muito. E tem essa questão, né? Eu sou nutricionista, tem que ser magro, tem que ser musculoso, sei lá. Gente, tem nutricionista que dá palestra de top e coisa de academia, entendeu? Atua na nutrição esportiva e faz assim, sabe? É difícil, é bem difícil, porque e daí junto lá tá todos os suplementos aqui, né? Então, esse é o grande problema. Esses dias mesmo eu tava pensando, né? Eu faço terapia, né, gente? Natural, né, gente? E aí eu tava conversando lá com a psicóloga, eu disse assim pra ela, eu só espero, eu queria, porque assim, os psicólogos, eles têm uma coisa assim, não é uma coisa não, é da ética, de não atender da mesma família, né? Eu acho isso muito bom mesmo, né? Mas assim, numa cidade pequena, igual Jandaia, por exemplo, muitas vezes você atende o amigo, o da família e tal, e o psicólogo, então eu penso, tomara que os psicólogos sejam realmente éticos e impessoais, né? Por exemplo, que eles não se deixem levar, assim, ele conhece aquela pessoa lá, ou é amigo da irmã do seu paciente. Como eu queria ter certeza, né, que seja assim, né, tipo, em cidade pequena ou grande, e assim é com o nutricionista. A gente tem que ter confiança naquele, e aí que tá, a pessoa já não está centrada, né? Então ela não consegue identificar um profissional que é habilitado para aquilo. Então eu fico assim agoniada quando eu penso que muitas pessoas vão se consultar com nutricionistas com transtorno. Aí lascou, né? Aí eu penso nisso na psicologia, meu Deus, a pessoa vai lá para se tratar e não vai sair disso nunca. Vai ficar nisso, vai ficar patinando. Esses dias eu esboçando essa minha, por uma outra situação, ela falou, não, Ana Helena, o normal é que o psicólogo seja sempre muito impessoal e imparcial. Eu falei, mas quem me garante? Quem me garante isso, né? E assim é com a gente. Eles são obrigados a fazer terapia. São. Né? Eu acho. Como nutricionista, são obrigados a ir no nutricionista. A gente tem que ser muito crítico, gente. Porque assim, como é uma maioria de pessoas, uma grande parte de pessoas falando as mesmas coisas, a gente começa a achar que a maioria sempre tem a razão. Não é assim. A gente tem que ser crítico, a gente tem que... né, aquilo que a pessoa quer muito enfiar dentro da sua cabeça, a gente tem que ter o equilíbrio. Aquela pessoa que está muito para um lado ou muito para o outro, não é a pessoa que a gente tem que buscar. A gente tem que ser centrada, na vida. A gente tem que respeitar escolhas. Eu acho que a gente tem que ser profissional inteiro. Assim. É difícil a gente trazer as minhas questões pessoais para o meu atendimento. Por exemplo, eu mesmo sou onívora, mas eu vou convencer a Ju que ela tem que gostar de carne? Não. Eu tenho que convencer o adventista que ele vai comer carne de porco? Claro que não. Eu tenho que, dentro das escolhas dele, fazer o que é melhor para a saúde dele. É assim, eu tenho que lembrar, antes de tudo, que eu sou nutricionista, eu primo pela saúde das pessoas. Mas acontece que tem muitos nutricionistas que não primam por saúde, infelizmente. Tomara que isso... Não sei, gente. Vamos rezar que dá tudo certo.